Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. O que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente. Conhece o meu passado e o meu presente. E quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Cantem todos, Eu luto é contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos à Tua presença. Através do Teu Espírito, venha agir em nós, agir em cada um de nós, realizar o novo nascimento. Espírito Santo, porque às vezes a boa vontade existe, mas quando vêm as tentações, as provações, a gente acaba deixando a nossa vontade prevalecer. Quando vêm os desafios, momentos difíceis, quando somos colocados sobre pressão, quando somos colocados à prova, fracassamos, porque ainda a natureza humana está em evidência. Então, meu Pai, nos ajude, Espírito Santo, nesta noite, fazendo a Tua obra em cada um de nós. Eu te peço, e dê uma salva de palmas ao nosso Deus e Pai. Amém. Podem sentar, gente. Mais uma vez, boa noite. Nós vamos hoje concluir o nosso estudo sobre as obras da carne e essa segunda fase, que é o fruto do Espírito. A gente vai concluir esse assunto e nós vamos falar hoje sobre o domínio próprio, que é a última característica do fruto do Espírito, daquele que nasceu de novo, daquele que foi salvo, daquele que foi batizado nas águas, que recebeu o Espírito Santo, enfim, aquele que, por causa do novo nascimento, então reflete através do seu caráter, da sua vida, esse fruto, essas características do Espírito Santo. Domínio próprio, do grego, a palavra domínio próprio, ela vem do grego, enkrateia, está escrito lá em grego, né? Em amarelinho. Uma palavra composta por, é a preposição em, que quer dizer dentro, e kratos, que significa domínio ou poder. Significando poder
ou domínio sobre si. Então, domínio próprio o que é? É eu ter domínio, eu ter poder sobre mim, sobre as minhas atitudes. Eu tenho controle da minha vida. O nome disso é domínio próprio, né? Pode passar. Nesse sentido, encrateia é o estado de fazer o que é sabido ser uma escolha positiva por causa de suas consequências positivas. Ao contrário de acrasia, que é o antônimo de encrateia, que é o estado de fazer o que é sabido não ser uma escolha positiva por causa de suas consequências negativas, mas ainda assim fazê-lo. Muito difícil o raciocínio ou não? Então, o domínio próprio é exatamente isso. Você sabe qual é a escolha positiva por causa das consequências positivas que a sua escolha vai proporcionar para você. Amém? E o contrário de eucrateia é acrasia, que é você saber que determinadas atitudes suas são negativas, porque a consequência que ela vai trazer é negativa. E, entretanto, você não consegue fazer. Amém? O domínio próprio é você saber o que é certo, porque vai trazer consequências certas, e você tem domínio para dizer, vou fazer porque é o melhor a fazer. Vou fazer porque é o correto a fazer. Não importa o que eu sinto, não importa o que eu acho, não importa o que eu quero. Eu vou fazer porque é o correto a fazer. Porque eu sei que as consequências disso serão as melhores consequências. Se eu não tenho domínio próprio, eu sei o que é certo, sei das consequências certas. Sei o que é errado e sei que o errado vai trazer consequências desastrosas. Mas acabo optando sempre pelo errado. Por quê? Porque o errado normalmente é o que vai me dar prazer momentâneo. Pense bem nisso. Na verdade, eu estudei muito sobre essa palavra domínio próprio. E ela está muito ligada à vida sexual. Ela aparece muito na Bíblia quando se fala de domínio sobre os desejos sexuais. Que você sabe que está errado, sabe que vai trazer consequências desastrosas, mas por causa daquele prazer de 5 minutos você joga tudo para o alto, por causa daquela satisfação. E o domínio próprio está exatamente aí. Eu quero, mas eu sei das consequências que isso vai trazer, então eu não vou fazer. O nome disso, domínio próprio. Amém? Pode passar. Desta forma, não basta, obrigado filho, ter consciência do certo ou do errado. Muito menos estar ciente das consequências positivas ou negativas que nossos atos produzirão. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo e nada tem a ver com boa vontade, mas sim em nascer de novo e ser nova criatura em Cristo Jesus. Esse entendimento é importante, porque às vezes nós nos gabamos de ter boa vontade. Boa vontade não é suficiente para fazer a vontade de Deus. Ninguém serve a Deus ou faz a vontade de Deus porque tem boa vontade de fazê-lo. Nós servimos a Deus e fazemos a vontade de Deus porque é o correto a ser feito. Só que essa decisão nunca está em nós. Essa decisão, ela só está em Deus. Porque eu posso querer fazer o correto, eu posso querer fazer o que é certo, mas na hora fazer tudo errado. Porque só quem pode nos dar controle sobre a nossa natureza humana, só quem pode nos dar controle sobre o nosso querer é o Espírito de Deus. Porque domínio próprio não é boa vontade, não é boa intenção. Domínio próprio é fruto do Espírito. É resultado da obra do Espírito de Deus dentro de cada um de nós. Amém? Então, é boa vontade? Boa intenção?
é o quê? Novo nascimento. É uma obra do Espírito Santo em nós. Amém? E eu queria ler uma passagem com você, essa aqui, ó. João 3. Evangelho de João. O quarto evangelho, né? O último evangelho. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ver o que o Senhor Jesus falou sobre o novo nascimento. Nicodemos visita a Jesus. Preste bastante atenção nos detalhes que a gente vai ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Olha um pouquinho para cá. Deixa eu falar um pouquinho para você, porque essa palavra aqui, quem lê a Bíblia, sabe que ela aparece muito na Bíblia. Fariseu, saduceu, escribas, mestres da lei. Tanto fariseu como saduceu, mestres da lei, fazem parte do mesmo grupo de pessoas chamado judeus. Todos eles são judeus. Esse grupo, chamado grupo dos fariseus, ele nasceu num período da Bíblia entre o último livro do Velho Testamento, Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, chamado Mateus. Tem um período, tem uma página aí no meio da Bíblia, escrito Novo Testamento. Entre o livro de Mateus, entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus, tem um período chamado período intertestamentário. É um período nada mais, nada menos de 400 anos. Entre Malaquias e Mateus tem 400 anos de lapso de tempo. Foi nesse período que nasceram os fariseus, surgiram os fariseus, que foi na transição entre o império helenista, que foi o império grego, e o império romano. Era uma transição. Quando os romanos eles começaram a ganhar força e começaram a dominar, eles invadiam países e faziam acordos com os países, inclusive com os judeus em Israel. Só que havia um grupo de judeus em Israel que não aceitava qualquer tipo de acordo político com a igreja, que não era igreja, que era com o judaísmo. Amém? Então, haviam judeus que aceitavam abrir certas concessões para o governo, deixavam o governo ter uma certa influência sobre a religião, mas havia um grupo de pessoas dentro do judaísmo que falou assim, não, igreja não é lugar de política. Então, é o que a gente chama de rachou. O judaísmo rachou. Então, nasceu um grupo de judeus ortodoxos, conservadores, chamado fariseus. E depois permaneceram judeus envolvidos com a política. Amém? Então foi nesse período que nasceu o tal dos fariseus, um grupo conservador dentro do próprio judaísmo. Entenderam? Agora lê comigo aqui, ó. No versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos... Tá vendo? Ele era judeu, mas era fariseu. Só que ele não era um judeu qualquer, e ele não era um fariseu qualquer. Ele era um dos maiores dos... Eu estou dando ênfase nisso porque é um detalhe importante que você vai entender por que eu estou insistindo nisso. Ele não era um judeu no meio de milhares e milhares de judeus. Ele era o judeu no meio de milhares de judeus. Era aquele homem, era aquele judeu, era aquele fariseu que todo mundo respeitava, conhecedor da lei de Deus, um homem que conhecia todas as tradições, um homem que era impecável na sua vestimenta tradicional religiosa, era um homem que era uma referência de judaísmo dentro do próprio Israel. Era um homem, na sociedade, muito bem visto. Era um dos principais. Era aquele tipo de homem que quando ele passava, as pessoas saíam de lado para ele poder passar, porque não era alguém, era Nicodemos que estava passando. Ele era muito respeitado, homem muito religioso, ele era tido como uma referência espiritual dentro do próprio judaísmo. Amém? Mas olha só, versículo 2. Preste atenção, este quem?
Nicodemos, foi ter com Jesus e lhe disse, esqueci alguma palavra? Eu não esqueci não, é porque eu queria que você prestasse atenção de noite. Na verdade, é uma observação completamente desnecessária. Qual o significado do Espírito Santo enfatizar que Nicodemos foi ter com Jesus, entre vírgulas, enfatizando, à noite? Porque o fato dele ter ido à noite não é um detalhe qualquer, é um detalhe importante. Por que Nicodemos foi encontrar-se com Jesus à noite? Obviamente, porque à noite ele não seria visto com Jesus. A noite esconderia o encontro dele com Jesus. Hoje é mais difícil, porque você anda na rua hoje tem iluminação, não tem? Você imagina Israel há 2000 anos atrás, o que muito tinha era uma lâmpadazinha, né? Porque naquela ocasião, naquela época, o homem dormia como nós chamamos hoje lá no sítio, né? O homem dormia junto com as galinhas, né? O sol vai se pondo, as galinhas vai tudo para o puleiro. Naquela época também era assim, o sol ia se pondo, o povo não tinha dinheiro para comprar azeite, para colocar nas lâmpadas, que era o combustível das lâmpadas, então o povo junto com as galinhas ele já ia dormir também. À noite não tinha quase movimento nenhum. Mas Nicodemos foi encontrar-se com Jesus à noite, justamente porque ele sabia que à noite ele não seria visto. Bom, um detalhe, este à noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha para cá. Ele chegou para Jesus e chamou Jesus de Rabi, rabino, que quer dizer mestre, professor, aquele que ensina, aquele que tem ensino, aquele que tem conhecimento. Será que Jesus queria ser reconhecido como aquele que tem o ensino e o conhecimento? Ou será que Jesus queria ser conhecido como o Filho de Deus? O Filho de Deus. Aí ele diz assim, Rabi, o quê? Rabi o quê? Sabemos. Mas quem sabemos? Ele está sozinho. Ele está representando quem? Que grupo que ele está representando? Ele está sozinho. Ele foi até Jesus sozinho e falou assim, Rabi, sabemos. Quem sabemos? Sabemos quem? Em outras palavras, ele não falou assim, eu sei. Eu reconheço. Não, sabemos. É muito subjetivo, sabemos. É ou não é? Sim ou não? Sabemos. Eu sei. Ele estava sabendo errado, mas pelo menos sabia. Eu sei que tu és mestre. Jesus não quer que a gente reconheça ele como mestre. Jesus não quer que a gente venha na igreja e fale assim, olha, eu vou na igreja porque os ensinos de Jesus são maravilhosos. E são de fato, não tem dúvida. Eu gosto de ir na igreja porque eu gosto muito de ouvir as palavras de Jesus. Eu também gosto. Eu gosto de estudar as palavras de Jesus. Eu também gosto. Só que tem algo superior aos ensinos de Jesus. A pessoa de Jesus. A pessoa dele é mais importante do que a palavra dele. Estou tentando mostrar para você que há pessoas que têm muito conhecimento da palavra e pouco conhecimento do Senhor. Existem pessoas que sabem a Bíblia, conhecem a Bíblia de capa, mas não praticam nada. Por quê? Porque conhece o livro, mas não conhece o autor. O que a Bíblia está dizendo aqui é que para Jesus não era importante que Nicodemos, esse grande religioso, esse grande homem espiritual, chegasse para ele de noite escondidinho, como um desencargo de consciência, e na calada da noite chegasse para ele e falasse assim, Senhor, nós sabemos, nós quem que você está sozinho? Nós reconhecemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus.
Isso não quer dizer que ele estava reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Deus, em toda a caminhada, em toda a obra, Deus mandou anjos, não eram filhos de Deus. Deus levantou profetas. Deus levantou mestres, sim ou não? Deus usou até animais para falar com o homem. Então o fato de Nicodemo chegar para Jesus e falar assim: mestre, eu reconheço que tu és mestre vindo da parte de Deus. Rabi, que conhecimento que o senhor tem, porque Rabi, né? Muito conhecimento. E olha, e ele poderia ter chamado Jesus não de Rabi, mas de Rabone, porque entre os rabinos havia aquele que se destacava, que era o Rabone. Ele nem chamou Jesus de Rabone, chamou Jesus de Rabi, colocou Jesus no mesmo nível dos outros rabinos. Olha o que Jesus falou para esse homem tão importante espiritual. Diz assim, olha: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, sem entender nada: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? O que é nascido da carne, quer dizer, o que é nascido do homem e da mulher, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Gente, isso aqui é muito sério. Jesus chega para esse homem tão intelectual, tão religioso, e fala para ele: se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai entrar no reino de Deus. Você imagina o coice que Nicodemos tomou na alma. Como assim? Como? E aí você vê que a espiritualidade dele era tão pouca, tão pequena, que ele não conseguiu interpretar o que Jesus falou. Ele falou assim: mestre, como é que um homem velho nasce de novo? Como é que um homem volta para o ventre da mãe para nascer segunda vez? Me explica isso. Aí Jesus explicou para ele: quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Amém? Em suma, ele tinha todo o conhecimento, ele conhecia todas as tradições, mas não conhecia Deus. Não conhecia Deus. Amém? Aqui no versículo 5, é um detalhe, Jesus falou assim, olha, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, do Espírito. Existe hoje, na atualidade, algumas pessoas que defendem o seguinte: quando a Bíblia fala nascer da água, está dizendo nascer da palavra. A palavra água aqui no original grego é hidor, que é a raiz da palavra hidro, hidrelétrica, hidráulica, bombeiro hidráulico, tem a ver com água. Quando aqui a Bíblia está falando nascer da água, está falando nascer da água mesmo. Não é nascer da palavra, porque a palavra original grega é logos. E aqui não está dizendo logos, aqui está dizendo hidro. Está dizendo água. Então tem que nascer da água, e aí enfatizando a importância do batismo. Todo aquele que reconhece Jesus como Salvador precisa se batizar. Porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Pense nisso. Você que não se batizou, você precisa se batizar. Aqui, ó. Logo, logo a gente vai fazer o batismo. Só que antes de batizar, nós vamos falar sobre isso com mais detalhes, né? Para que haja bastante esclarecimento. Está ficando claro, pessoal? Sim ou não? Então Jesus falou no versículo 6, o que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele termina, para a gente concluir, ele diz assim, olha,
Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E o versículo 8 para terminar. Ele faz aqui uma analogia, uma comparação, para melhor entendimento. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém? Gente, nós estamos falando sobre domínio próprio, tá? Eu não esqueci não. A gente está dando uma volta aqui, mas a gente já chega lá de novo. Pense no que Jesus falou. Nicodemos, o que é nascido do Espírito, ele é como o vento. Você já viu o vento, Nicodemos? Já? Quando o vento sopra, você não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Mas você sente ele. Você tem uma percepção. E essa percepção que ele está dizendo, só tem quem é nascido do Espírito. E, curiosamente ou não, a palavra vento é a mesma palavra no original para o Espírito Santo, que é pneuma. Né? Você já viu falar sobre a pneumatologia? É o estudo sobre o Espírito Santo. Porque a palavra pneuma é espírito, mas também é usado para vento. É da onde veio a palavra pneu. Por que pneu é pneu? Porque se injeta vento nele. O vento é o pneu. A borracha não é o pneu. O pneu é o vento que vai dentro daquele recipiente de borracha, que vem do grego. Então veja o que ele está dizendo. Nicodemos, quem é nascido, tem uma sensibilidade que os demais não têm. Você, Nicodemos, veio até mim, me chamou de mestre. Eu não sou mestre, eu sou o Senhor. Eu sou o Salvador. Mas por que você não consegue perceber isso? Porque você não nasceu de novo. Porque existem características do novo nascido que só ele possui por causa do Espírito que habita nele. Amém? Eu não vou ler, por causa da hora, eu não quero terminar tarde. Mas vocês já conhecem a passagem que eu já preguei para vocês aqui. Lembra uma certa ocasião, Jesus chamou Pedro no cantinho, fez uma pergunta para Pedro, falou assim para ele: Pedro, fala uma coisa para mim. O que as pessoas por aí dizem que eu sou? Lembra dessa passagem? Vamos ler? Então tá, abra a Bíblia então em Mateus 16. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: bom, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Quem é nascido da carne é o quê? Quem é nascido do Espírito? Quem consegue ouvir a voz do Espírito Santo, é a carne ou o Espírito? O Espírito. Não foi sangue e carne que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Pedro teve uma revelação que os outros não tiveram. Jesus para todos é um profeta, Elias, um mestre, muita coisa. Mas Pedro, por uma razão, já é conhecida por nós agora, por uma razão, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tudo bem, dizem isso, mas agora eu quero saber de você, Pedro. O que é que eu sou para você? Para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante. Pedro viu o que todo mundo viu. Pedro não viu nada em Jesus diferente do que os outros viram. Mesmo porque a transfiguração só vai acontecer no capítulo 17, quando ele vê Elias e Moisés falando com Jesus, e aí um grande sobrenatural. Mas até então, todo mundo viu o que Pedro viu, e Pedro viu o que todo mundo viu.
Mas apesar de todos terem visto a mesma coisa, terem convivido o mesmo tempo com ele, Pedro tem uma revelação diferente de todo mundo. Porque ao passo que para todos, quem era Jesus? Um profeta, Elias, um mestre, tantas coisas. Para aquele homem chamado Pedro, Jesus era o Cristo, o Salvador, o ungido, o Filho do Deus vivo. A pergunta é: quem revelou isso para ele? Quem revelou? Quem que deu essa sensibilidade para ele não fazer a mesma escolha que os demais fizeram? O Espírito Santo. Onde eu quero chegar? Só mesmo uma pessoa que é nascida de Deus, só mesmo uma pessoa que ela é nascida do Espírito, ela é capaz de chegar em um momento difícil da sua vida e falar assim: olha, quer saber? Eu não vou fazer isso não. Fazer não. Por que você não vai fazer? Não vou fazer. Não vou fazer porque essa não é a vontade de Deus. Mas, cara, é a oportunidade da tua vida. Não vou fazer. Não vou fazer. Mas todo mundo queria estar no teu lugar e fazer. Eu não vou fazer. Por que você não vai fazer? Porque eu não vou fazer. Alguma coisa aqui dentro diz: não faz, não vou fazer. Não vou fazer. E ele mal sabe do que Deus está livrando ele. Amém? Ou então, ele está diante de uma oportunidade que todo mundo diz assim: não faz. Ele fala assim: eu vou fazer. Cara, eu vou fazer. Por que você vai fazer? Vou fazer porque Deus está tocando meu coração para fazer, eu sei que eu vou fazer. E sei que Deus é comigo e vai dar certo. Amém? O vento está soprando. Ele não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas ele tem uma sensibilidade para saber que é o Espírito de Deus que está falando com ele. Amém? Nos momentos de tentação, nos momentos de dificuldade na nossa vida, que você vai ter oportunidade de pecar, que você vai ter oportunidade de errar, que você vai ter oportunidade de fazer, o Espírito Santo vai falar assim para você: não faz. E se você nasceu de Deus, você vai dizer assim: oh, para aqui, não vamos fazer mais não, acabou. Não vamos parar agora essa negociação, não vamos seguir daqui não. Não sei se você está conseguindo perceber. Até para você entender, agora você tem que ter sensibilidade, porque é uma revelação. Aqui está a revelação do culto de hoje. Só quem é nascido de Deus é capaz de fazer a vontade de Deus, porque o Espírito Santo revelou a ele que é o que ele deve fazer. E isso significa ser guiado pelo Espírito de Deus. Como que você vai ser guiado pelo Espírito de Deus se você não nasceu de Deus? Como ser nascido de Deus se você não nasceu da água e do Espírito? Porque o fato de você estar dentro de uma igreja, o fato de você ter muito conhecimento bíblico, não significa que você tem conhecimento de Deus. Porque somente quem é nascido de Deus conhece de fato a Deus. E você vai perceber na hora das decisões, principalmente as decisões difíceis da vida, se aquela pessoa nasceu de Deus ou não. Porque nas decisões difíceis da vida, o que prevalece é a carne, a ansiedade, a ganância. Sim ou não? O nosso querer, a nossa cultura, que prevalece. Só mesmo quem é nascido de Deus é capaz de dizer: vou fazer a vontade de Deus. Amém? Foi o que Jesus falou: Pedro, você é um bem-aventurado, porque essa resposta que você deu não foi nem sangue e carne, foi o Espírito de meu Pai que revelou para você. Diga graças a Deus. Amém? Quem entendeu? Tinha mais uma passagem para ler, mas eu não vou ler. Eu acredito que você entendeu o que é o domínio próprio. Domínio próprio é o fruto do Espírito em você, que capacita você para dizer sim quando tem que dizer sim, e não quando tem que dizer não. Porque você tem consciência das consequências dos seus atos. O problema é controlar as decisões para se livrar das consequências. E só quem pode dar esse domínio para você é o Espírito de Deus. Amém? Feche os olhos e cante assim.
Santo. Ore por mim. Ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Feche os olhos, eu ajudo você a cantar. Espírito Santo. Espírito Santo. Use as palavras. Use as palavras Que eu necessito usar, mas não consigo. que eu necessito usar, mas não consigo. Cante assim: me ajude nas minhas fraquezas. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, Espírito Santo, vem interceder por mim. vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti. daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, Espírito Santo, vem orar por mim. vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido. Meu coração está ferido. Mas o meu clamor está subindo. Mas o meu clamor está. subindo. Estou clamando, estou pedindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou Só sentindo. Deus sabe a dor Que estou sentindo. Meu coração está Meu ferido. coração Está ferido.